Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, 7º ano, vamos trabalhar então um pouco de números racionais novamente, né? Então estou falando do livro número 2, aula 2, primeira semana, né? Bom, então vejamos aí, nós vimos no encontro anterior, na questão então de números racionais, as operações de soma e subtração, né? As contas de mais e conta de menos. Só que referente ao quê? Aos números racionais, né? Fazer soma de fração, fazer subtração de fração ou talvez de números decimais. Lembrando, decimais e fração ou frações, né? Eles são valores também racionais, né? Mas no encontro de hoje, segundo a nossa tela que está aqui para vocês, é o tema de resolução de problemas, de adição e subtração de números racionais. Então, qual vai ser a dica para a aula de hoje? Qual vai ser o nosso enredo para o nosso trabalho de hoje? É fazer soma de fração e subtração. Só que não de forma direta. Some 1/2 mais 1/3. Não. Nós temos que, de acordo com um problema proposto, fazer a fração relacionada ao problema para depois, em algum certo momento, fazer a soma das frações, né? Então são problemas relacionados com soma ou subtração de fração. Então veja que eu preparei para vocês aqui na tela uma atividade que está no seu livro na página 80, que é uma questão, gente, de fração, né? É uma questão que vai abordar essa questão de operações de frações, no caso soma ou subtração, só que no formato de problema, né? Então a leitura vai ser a seguinte, vamos lá ver. Questão número 1, ele fala assim, ó, existem duas torneiras em um mesmo tanque, né? Então é comum de você ter na sua casa, né, para encher o tanque mais rápido e tal, duas torneiras, né? Então existem duas torneiras para um tanque, o mesmo tanque. Se abrirmos somente a primeira delas, o tanque ficará cheio de água em 10 minutos, né? Em 10 minutos. Agora continuando. Se abrirmos somente a segunda torneira, o tanque encherá em 15 minutos, né? Em 15 minutinhos. Então o primeiro passo, antes de chegar nas perguntas A, B, A, C e a D, nós vamos então analisar as duas torneiras, né? São duas torneiras que são diferentes, elas possuem uma vazão diferente de água, né? Então vejamos aqui, ó, nessa primeira atividade, vou chamar então de atividade número 1, nós temos, por exemplo, então, duas torneiras, né? Então aqui você vai ter a primeira torneira, né? E nós teremos também nessa atividade a segunda torneira. Tá aí, ó, a segunda torneira. Então vejamos para a gente fazer o estudo dessas duas torneiras que são diferentes, né? Elas possuem vazões diferentes. Então vejamos ali, de novo, leitura da questão, ele fala assim, ó, existem duas torneiras em um mesmo tanque. Se abrirmos somente a primeira delas, o tanque ficará cheio de água em 10 minutos, ponto. Essa primeira torneira aqui, ó, ela enche o tanque da seguinte razão, enche um tanque em, por exemplo, 10 minutinhos. Ele enche um tanque em apenas 10 minutos. Então nós podemos criar uma fração referente à performance pessoal dessa torneira. Faz sentido? Então essa primeira torneira, ela vai ser representada pela fração de performance. Encher um tanque em, por exemplo, 10 minutos. Então, essa fração aqui, ela representa a performance do quê? Da primeira torneira. 1/10. Ela enche, então, aqui, ó, só para você não esquecer dessa razão, ela enche um tanque em 10 minutos. Então, você pode tornar essa performance em forma de fração, em forma de razão, 1/10. Né? Então, dessa mesma forma, com essa mesma análise, você pode pensar agora no seguinte, ó, a segunda torneira. Se abrirmos somente a segunda torneira, o tanque encherá em 15 minutos. Então, como é que seria a fração que representa a performance agora da segunda torneira? Ele enche um tanque em 15 minutos. Então, você vai ter o seguinte, ó, a segunda torneira, ela vai ter então essa performance aqui, ó, uma fração, um valor em forma de racional, onde você está enchendo o quê? Um tanque, você está enchendo um tanque, e esse um tanque você enche ele em 15 minutinhos,
né, em 15 minutos. Então veja que a segunda torneira ela é um pouco menos eficiente que a primeira. A primeira já enche 10 minutos, né? Então passou 10 minutinhos, o tanque está cheio. Segunda torneira está levando 15 minutos, demora um pouco mais, né? Então aqui você tem as duas torneiras e as duas performances, em forma do quê? Em forma de fração, em forma de razão, né? Então com isso nós já podemos analisar as afirmações, analisar as questões A, B, C, D. Vejamos, na letra A falou o seguinte: que fração representa a parte do tanque que a primeira torneira enche por minuto? Nossa, gente, que legal, hein? Nós temos prontinho aqui, ó, a resposta. Então, na letra A, ele pede para nós qual é a fração que representa, então, a parte, né, da primeira torneira para encher por minuto. Então, por exemplo, você faz ali, ó, você tem, então, por exemplo, a fração 1/10, né? Então, direto com a nossa discussão, nós temos a primeira resposta da letra A. E na letra B também, ó, se você reparar, na letra B, que fração representa a parte do tanque que a segunda torneira enche por minuto. Então, tá aqui, ó. Você vai ter, então, a segunda torneira, letra B, resposta prontinha. A discussão já está feita com vocês, né? Então, na letra B, a segunda torneira, ela tem, então, essa fração, esse número racional que representa, então, essa performance, né, da torneira número 2, ou da segunda torneira. Encher um tanque em 15 minutos, tá? Claro, gente, se você observar as respostas, eu estou pecando pelo excesso, hein? Então, você poderia não escrever essa parte aqui em azul, simplesmente a fração 1/10 para a letra A, né? E simplesmente a fração 1/15 para a letra B. Ali eu estou colocando tanque por minuto, até para você entender o motivo de criar essa fração, mas não precisa. Coloca só a parte numérica, né? Aquela razãozinha que importa para nós, aquele valor racional, né? Na letra C, ele fala o seguinte: se abrirmos agora as duas torneiras ao mesmo tempo, qual é a fração do tanque? Que fração do tanque elas encherão em 1 minuto? Então veja, a ideia vai ser o seguinte: aqui essa torneira ela enche sozinho o tanque em 10 minutos. Aqui essa outra torneira ela enche sozinho um tanque em 15 minutos. Agora, na letra C, eles fizeram o seguinte: que tal deixar essas duas torneiras abertas, né? Quanto tempo vou levar? Qual é a fração, no caso, que vai representar essas duas torneiras, né, abertas ao mesmo tempo? Então, quando você vai deixar as duas torneiras abertas, você nada mais vai do que somar essas duas frações, né? Nós estamos, então, agora melhorando o quê? Nós estamos melhorando, então, esse enchimento. Temos que ser mais eficientes. Então, eu estou ligando agora, ou abrindo essas duas torneiras, então vamos somar essas duas vazões. Então, a pergunta da letra C é simplesmente somar as frações, né? Se abrirmos, então, as duas torneiras ao mesmo tempo, que fração do tanque elas encherão em minuto, né? Então, soma das frações, operação de soma de valores racionais. Então, para somar as duas frações, o primeiro passo é calcular o MMC de 10 e de 15. Muitos alunos já fazem a conta de cabeça, né? Esse MMC você pode calcular de cabeça. Mas vamos lá calcular o MMC aqui, ó. Processo de aulas anteriores visto com vocês, que é a chamada fatoração simultânea, né? Então aqui por 2, primeiro primo, aqui fica 5, por 15 quando você não consegue você vai repetir, o próximo primo aqui é o 3, o 5 não dá, você repete, aqui o 15 fica o número 5, né? 3 vezes 5 dá 15, depois por 5 você vai ter o valor então aqui de 1 e aqui o valor de 1. Então o MMC, essa resposta, ela vai ser equivalente então aqui, ó, ao 2 vezes 3 vezes 5. Esse é o MMC. 2 vezes 3 dá 6, que multiplicado por 5 dá 30, tá? Nossa multiplicação aqui, ó, esse MMC, a resposta é equivalente ao número 30, né? Então aí, para calcular o MMC, agora você coloca o número 30 aqui embaixo. Aquele processo bem rápido que eu passei para vocês, que eu ensinei, é encontrado o MMC, você vai dividir embaixo e multiplicar lá em cima. Vai dividir lá embaixo e vai multiplicar lá em cima, né? Então você vai ter o seguinte aqui, ó, o valor então de 30 dividido por 10 é o valor de 3, que multiplicado por 1, aqui você tem o valor de 3, né? Depois, 30 dividido então por 15 fica 2. 2 multiplicado por 1 é o valor de 2. Então essa fração aqui, ó, vai ser equivalente a 5/30
torne essa fração de forma irredutível, ou seja, divida nesse caso aqui, ó, pelo critério de divisibilidade, dá para dividir por 5 em cima, 5 embaixo, né? Então, dividindo para torná-la irredutível com valores menores, 5 dividido por 5, você vai ter então essa resposta equivalente ao valor de 1, e lá embaixo 30 dividido por 5, ó, é o valor de 6, né? Então a letra C fala assim, ó, voltando para a tela aqui, se abrirmos as duas torneiras ao mesmo tempo, qual que é a fração do tanque? Elas encherão então em minutos. Então ela vai encher, essas duas juntas vão encher um tanque em 6 minutos, né? Vão encher um tanque em 6 minutos. Essa é a fração. E a letra D de dado, quanto tempo levará para encher o tanque com as duas torneiras abertas? Então a letra D nós temos então esse desfecho final que fala o seguinte: nós precisamos então de apenas 6 minutinhos, tá? A questão anterior, a gente falou, né? Que um tanque você tem, por exemplo, cheio por 6 minutinhos, que é o tempo então de você encher esse tanque com as duas torneiras abertas. Feito! Olha a atividade do professor Laurence aí, né? As páginas estão para vocês na tela, 77, 80, 81 e 84, são atividades para vocês revisarem, né? Para vocês desenvolverem as suas habilidades durante a aula de hoje. E a gente se encontra e a gente conversa em um próximo encontro, tá certo, gente? Um grande abraço e a gente conversa. Até lá!